Oi, pessoal! A gente começa agora mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Você sabe que aqui no nosso canal nós temos muitos conteúdos com profissionais excelentes, profissionais de saúde que trazem informações importantes para você, para quem você conhece, para o seu dia a dia. Hoje a gente está trazendo um tema que eu tenho certeza que vocês vão amar e também compartilhar muito. Como é que anda aí a qualidade do seu olhar? Você está feliz com o seu olhar? Seu olhar está cansadinho? Já está começando a dar aqueles sinais de que você já passou de uma idade que pode melhorar aquela aparência do seu olhar? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Pod Saúde com a doutora Virgínia Lúcia, que é médica oftalmologista. Olá, bem-vinda! Olá, Nádia. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui. É uma alegria lhe receber, viu? E falando assim, um assunto que eu amo, que é a plástica ocular. Já são 12 anos, né, nessa estrada, doutora Virgínia Lúcia, médica oftalmologista, com essa habilidade da plástica ocular. A gente vai entrar nesse assunto, né, na blefaroplastia, quem pode, quem não pode, quando é funcional, né, quando é estética e tudo isso, esse universo a gente vai desvendar nessa nossa conversa de hoje. Mas antes eu preciso agradecer aos parceiros do Pod Saúde Pi, que é o Centro Unitar e o Vilar, Hospital de Olhos, que estão com a gente dando suporte a esse projeto que é tão importante para que mais e mais pessoas, né, entrem no nosso canal, compartilhem esse vídeo. Convide muita gente, viu, doutora, para compartilhar o nosso vídeo, para que a gente tenha cada vez mais inscritos aqui no nosso canal. Doutora Virgínia, como eu dizia, já são 12 anos dedicados à plástica ocular. Então, é algo da oftalmologia, né, que chega para dar uma visão mais bonita, estética e também funcional para os pacientes. Sim. A plástica, ela envolve tanto a parte estética como a parte funcional. Então, o nosso objetivo em relação ao funcional é fazer com que a pálpebra realmente proteja o olho. A gente trata pitosas, né, a queda da pálpebra, ou às vezes quando a pálpebra está um pouquinho para fora, né, que é o ectrópio, que são para proteger o olho. E a parte estética, que a gente vai melhorar a beleza do olhar realmente, mas preservando a saúde ocular. Então é muito importante que a gente, quando vai fazer a cirurgia de blefaroplastia, né, que é essa cirurgia para tirar essa pelezinha, bolsa de gordura, a gente faça de uma forma que vá continuar protegendo o olho, a pálpebra, né? Então a gente consegue, quando vai tirar um excesso de pele, a gente consegue ver se a pálpebra vai continuar com a sua função normal. E a importância de um médico oftalmologista estar dentro desse processo, né, doutora? Porque essa funcionalidade, né, do olho, que é um órgão sensível e complexo, né? Às vezes a gente só imagina assim, a complexidade do olho, quando cai um cisco no olho, a gente, meu Deus, ou quando eu não estou enxergando, mas tudo isso que envolve essa parte funcional, na hora que você faz essa abordagem da plástica, é preciso ter muita habilidade para isso, né? Sim, a gente tem que ter bastante cuidado com o olho, né, muito próximo. Ali, na hora da cirurgia, geralmente a gente usa um protetor ocular justamente para proteger o olho. E a gente também pensa em olho seco, né? A gente tem que avaliar o olho para ver se aquele olho pode ser feita a cirurgia, né? Quando é a cirurgia estética, a gente precisa ver se realmente pode ser submetida à cirurgia, porque às vezes tem um olho seco, tem uma catarata que precisa ser tratado antes, um glaucoma que precisa estar controlado direitinho. Então, daí a importância de a gente avaliar antes, né, como oftalmologista, em relação às pálpebras. Então vamos começar falando um pouco sobre essa análise, né? O paciente chega ao consultório, tem vontade de fazer uma plástica ocular, ou seja, uma blefaroplastia, ou alguma cirurgia outra que esteja incluída na plástica ocular. Qual é a conduta do médico? Então, primeiramente, quando o paciente entra no consultório, né, a gente já vai avaliar, assim, é o que eu acho mais importante, uma das partes mais importantes da avaliação é a gente ouvir o paciente. Sim. Porque a gente precisa saber se o que a gente vai oferecer vai realmente satisfazer o paciente, se é o que ele busca ali com a gente. Então a gente primeiro conversa com o paciente e depois a gente vai fazer essa avaliação, que a gente faz a avaliação oftalmológica e depois essa parte realmente da pálpebra, a gente
para a gente avaliar em relação à própria cirurgia. E aí essa série de exames, né, para verificar se o paciente não tem algum outro impedimento ocular que possa inviabilizar o procedimento, né? Isso, às vezes a gente atende paciente, por exemplo, que tem uma catarata e está se incomodando com excesso de pele também. A gente tem que ver se a catarata já deve ser operada e se o paciente, o incômodo dele é por causa da pálpebra ou por causa da catarata. Muitas vezes precisa fazer a cirurgia de catarata, depois ele acaba que fica sem usar os óculos e acaba percebendo mais a pele, e aí a gente acaba fazendo a parte da plástica. Olha, Deus é sábio, né? A gente fica sem enxergar para não ficar vendo o excesso de pele. E uma cirurgia não impede a outra, né? Não, a gente faz, precisa só estar bem recuperado de uma cirurgia para fazer a outra cirurgia. Aí o paciente chega no consultório muitas vezes e já traz o diagnóstico: doutora, eu quero operar o olho, quero tirar o excesso de pele. Como é que é essa observação clínica do médico e nessa relação com o paciente, doutora? A gente tem que perceber muito na conversa com o paciente. Às vezes o paciente tem um excesso de pele mínimo que não tem necessidade de fazer a cirurgia. Então a gente tem que avaliar ali, conversando com o paciente, para a gente entender o que é que está incomodando ele. Às vezes é alguma coisa até psicológica e ele acaba pensando que, não, eu estou me olhando no espelho, estou me achando estranha. E às vezes pode melhorar até com tratamento dermatológico, só com tratamento dermatológico. Quando a gente realmente vê que tem um excesso de pele, ou que tem bolsas, ou que tem uma queda realmente da pálpebra, aí a gente tem a indicação realmente de fazer a cirurgia. Tá certo, aí tudo avaliado bem direitinho no consultório. Vocês medem a pálpebra assim, tá caindo aqui, tem que tirar aqui. Tudo medido. A gente tem que, inclusive, pra gente melhorar a simetria entre as pálpebras, né? Às vezes tem paciente que tem um olho um pouquinho mais caído do que o outro. E a gente vai medir a abertura palpebral pra gente ver se realmente tem essa diferença. A gente faz a simulação na hora da consulta pra gente ver se aumentando mais o tamanho do olho vai ser melhor para aquele paciente. E muitas vezes a gente consegue melhorar essas assimetrias. Na cirurgia, uma parte muito importante que a gente faz é a marcação para aquela pele que a gente vai tirar, de onde a gente vai manipular. E a marcação, a gente tem uma quantidade certa, né? Geralmente 18 a 20 milímetros que a gente tem que deixar entre o olho e a sobrancelha para que o paciente continue fechando o olho. Sim. Então a gente tem que garantir a saúde ocular. Doutora, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia delicada? Como acontece lá no centro cirúrgico? O tempo de cirurgia depende muito de qual a cirurgia que a pessoa vai fazer. Sim. Então, por exemplo, a cada procedimento... Vamos explicar. Vamos falar da blefaroplastia superior, por exemplo. Pronto. Então, assim, antigamente, a cirurgia, a gente tirava apenas a pele. Tirou pele, tirou gordura, tá tudo ótimo. Mas, mais ou menos, década de 80, 90, começou a se perceber em relação ao volume, né? A gente conseguir reposicionar estruturas. Depois a gente começou a avaliar a pálpebra como um todo, né? Um conjunto com a sobrancelha, né? Então, atualmente a gente avalia por completo. Então, às vezes o paciente acha que é só uma blefaroplastia, às vezes tem um paciente que entra em contato com a gente e não quer saber só sobre a blefaroplastia. E na verdade é uma sobrancelha que está um pouquinho caída, ou tem uma pitose palpebral. Então, assim, se for uma blefaroplastia, só a blefaroplastia, realmente só o excesso de pele, que raramente a gente tem esses casos assim, isolados, em torno de uns 40 minutos a cirurgia. Rápida, né? Porém, agora se for, né, o paciente tem uma queda de pálpebra, queda da sobrancelha, ou que tem uma queda da pálpebra, aí é superior, mas é superior estruturada. Então, essa superior estruturada já vai aumentar um pouquinho mais o tempo e também o tempo de recuperação. Como é essa superior estruturada, doutora Virginia? A gente reposiciona estruturas, né? Então, como eu estava falando em relação ao que a gente faz atualmente, a blefaroplastia mais atual. A gente reposiciona a sobrancelha. Quando a gente reposiciona a sobrancelha, a gente fixa a sobrancelha ali para que aquela sobrancelha abra mais um pouco o olhar. Então, isso pra gente resolver se vai fazer ou não, decidir com o paciente, a gente tem que mostrar para o paciente como ficaria. Sim. Porque às vezes o paciente já tem aquela sobrancelha redondinha e quer aquela sobrancelha redondinha. Mas muitas vezes ela vai caindo com o tempo, né? E a gente acaba, quando a gente levanta um pouco, abre mais o olhar. Já abre o olhar.
A gente também pode E acrescentar... aí acontece num reposicionamento de sobrancelha que a pessoa acaba nem precisando fazer a retirada do excesso de pele. Isso. Do que ele achava que seria um excesso de pele. Isso, às vezes acontece isso. A pessoa muitas vezes acontece isso com pessoas que fizeram blefaroplastia anteriormente e começa a cair a sobrancelha. E às vezes é quando a gente posiciona a sobrancelha, não precisa mais mexer na pele da pálpebra. Era só a sobrancelha que estava fora do lugar. Mas você ia falando... Em relação a outras partes da blefaroplastia estruturada. Então, eu também tenho a pitose, quando a pálpebra está caidinha, que a gente levanta um pouco e o olho fica mais expressivo. E também o cantinho lateral, que a gente, com o tempo, vai arredondando o olho. E acaba que a gente consegue fixar ali também o cantinho do olho para ele ficar um pouquinho mais amendoado. Mas tudo a gente conversa com o paciente para ver se ele vai querer fazer ou se não. Muitas vezes o paciente tem a pitose supercílio, mas não, doutor, eu quero mais natural. Eu tenho algumas pessoas que a gente, não, vai ficar muito arqueado, mas ela prefere que seja assim. Então a gente faz muito do que a gente acha bonito, a gente não vai deixar a pessoa estranha, mas do que a gente acha que ficaria bonito, mas que o paciente também se sinta bem. Estou gostando demais dessa conversa, porque a gente, eu pelo menos, né, apesar de ser alguém que conhece muito da área de saúde, né? Eu imaginava um processo tão simples. Olha, eu chego aqui, eu quero fazer, eu começo aqui, vamos para o centro cirúrgico, eu tiro e pronto. Nossa, mas é tudo mais... evoluiu muito, sim, né? Eu acho que isso faz parte do processo também de evolução das técnicas cirúrgicas, né? Do que você vem trazendo como novidade, né? Para os pacientes. E aí a gente vai começando a enxergar, assim, um mundo de possibilidades dentro do olhar. Isso, tem evoluído muito as técnicas. E assim, cada vez mais a gente percebe que a gente procura mais a naturalidade. Antigamente, quando se tirava muita bolsa, o olho ficava mais encovado. E atualmente a gente procura mais a naturalidade, que a gente consiga reestruturar aquela pálpebra, mas que continue com as características dela, né? Continue como se tivesse um olhar mais saudável. A bolsa geralmente na parte inferior do olhar. Tem superior também. Então, bolsas superiores e inferiores. Mas geralmente o que o paciente percebe, geralmente é inferior. Percebe, tá aqui com essas bolsinhas, tá incomodando. As queixas geralmente são com as pálpebras inferiores, em relação à bolsa. A gente que na avaliação, geralmente a gente percebe que tem aquela bolsinha superior também. E aí, essa questão de a gente conseguir melhorar em relação ao volume, que a gente atualmente evita, a gente tira o mínimo de bolsas. E em relação à pálpebra inferior que você estava falando, às vezes tem algumas pessoas que têm um sulco mais marcado aqui, o sulco nasojugal. E a gente acaba transpondo a gordura está aqui em cima, a gente coloca preenchendo ali, em vez de tirar aquela gordura. Aquela pessoa que tem a olheira mais profunda, isso. Você pode tratar com isso também, com alguma técnica cirúrgica associada. Se ela tiver bolsa, a gente consegue reposicionar a bolsa e conseguir melhorar aquele olhar. Nossa, fica bem legal. É tanta coisa, né? Muito bacana. Eu tô gostando demais de saber sobre isso, doutora. Quem já fez uma blefaroplastia ou cirurgias oculares estéticas e funcionais pode refazer com o tempo? Às vezes tem a necessidade, geralmente assim, uns 10, 15 anos não é comum ser logo em seguida a pessoa precisar fazer, uns 3, 4 anos geralmente não precisa. E a gente fazendo essa blefaroplastia estruturada, que a gente reposiciona, acaba que a gente, por exemplo, a sobrancelha, a gente fixa a sobrancelha. Então aquela sobrancelha ela vai ter a tendência de ficar naquela posição porque ela está fixada. Ela vai demorar um pouco mais para cair novamente, mas como a tendência é cair, então pode ser chegar um dia que realmente precise fazer de novo. E aí não há uma contraindicação com o tempo, sabe? Você espera um tempo, esquece que fez aquela cirurgia, tá com o teu olhar ótimo em dia, mas se um dia lá na frente quiser fazer novamente, nada impede, ou algum impedimento? Não, só se a paciente está se queixando e a gente percebe que realmente tem algum excesso ou alguma indicação de fazer, pode ser feito, não tem contraindicação. Doutora, a senhora falava sobre olho seco, sobre glaucoma. Essas condições, elas podem ser impeditivas para a realização das cirurgias? O olho seco, geralmente a gente fala assim, precisa tratar. Muitas vezes a gente atende no consultório, o paciente tem um olho seco, então a gente orienta, não, a gente precisa tratar, porque logo em seguida, logo depois da cirurgia, aquele olho seco pode ficar um pouco mais irritado o olho durante a recuperação. Então a gente geralmente orienta que o paciente primeiro trate o olho seco para depois fazer a cirurgia.
E o glaucoma realmente precisa ser controlado, né? O glaucoma, se estiver descontrolado, a gente precisa ser controlado independente da cirurgia, né? Precisa ser controlado. Qual a idade, em média, as pessoas que costumam procurar a cirurgia ocular? Geralmente, A plástica ocular? a maioria é em torno de 50, 60, 70 anos, mas geralmente a gente tem algumas pessoas que pensam que não se faz mais cedo. Eu já fiz paciente com 19 anos, que tinha uma inflamação muito grande na pálpebra e aquela pálpebra dela estava ficando com excesso de pele, realmente. Então a gente não tem essa idade certa. Geralmente é um pouquinho, em torno de 50 anos os pacientes começam a procurar, mas até mais cedo, né? Recentemente a gente fez um paciente de 38 anos, que ela tinha uma pitose, tinha até feito procedimento e acabou não melhorando. E realmente a gente precisou fazer a blefaroplastia estruturada para melhorar. E a gente está falando agora de plástica ocular, e aí tem inúmeros casos. A gente está falando muito do que é estético, mas tem para fins estéticos já, porque eu não tenho nada, não tenho nenhum problema e quero só ficar com o meu olhar mais bonito. Mas tem aqueles de fins estéticos que têm alguns problemas funcionais durante a vida, de repente alguém que sofreu um acidente, de repente alguém que já nasceu com algum tipo de problema que interfere no olhar, tudo isso também, né, doutora? Sim, inclusive você começou nisso falando em relação às estruturas da pálpebra, né, a sensibilidade ali. E às vezes a gente atende pacientes que tiveram um trauma e aquela estrutura que vai fazer da pálpebra para juntar precisa ser realmente uma pessoa que conheça aquela região. Porque se só suturar a pele, acaba que não vai conseguir manter a função da pálpebra. Então a gente tem que realmente suturar em camadas para conseguir que a pálpebra continue com aquela função, conseguir abrir e fechar normal o olho. É comum fazer, voltando à blefaroplastia, comum fazer superior e inferior ao mesmo tempo para remover excesso de pele? Pode fazer junto. Então, geralmente a gente avalia, a gente conversa com os pacientes para a gente conseguir ajustar o que ele está se incomodando e muitas vezes a gente precisa fazer superior e inferior no mesmo tempo cirúrgico para ter o melhor resultado. Já vai ter a recuperação toda. Vai ficar tudo bem depois da cirurgia. Quanto tempo de recuperação, em média? A pálpebra superior, quando é só a blefaro superior, em torno de uma semana, quando a gente tira os pontos, o paciente já está mais sem edema, né, um hematoma também pouco, mas quando tem a inferior, aí, uns 15 dias ou um pouquinho mais, e depende muito de cada paciente. Uhum. Em média, uma semana para blefaro superior e 2 semanas para inferior. Mas depende muito da pele, se a pele é mais fininha, se é uma pessoa mais idosa, aí às vezes demora um pouco mais. A gente está falando de pessoas que podem aí ter uma vida profissional ativa, mulheres que querem voltar a usar maquiagem, vamos falar sobre esse tempo. Tempo de retorno ao trabalho, depende, né? Qual é o seu trabalho? Isso, depende qual é o seu trabalho. Mas em média a gente diz que em uma semana o paciente, porque a primeira semana o paciente precisa fazer bastante compressa gelada. Então eu tenho pacientes que antes disso, não, eu volto ao trabalho e fico fazendo as compressas lá, quem pode, né? Mas quando a gente precisa fazer essas compressas, acaba que essa semana a gente geralmente orienta que o paciente fique mais no repouso relativo. Que ele fique em casa para conseguir fazer as compressas direitinho. A compressa é muito importante, né? Para tirar o edema e para ajudar na recuperação mesmo. Né? Vai diminuir, principalmente nesses primeiros dias, porque ele vai diminuir aquele edema, né? Como você estava falando. Então é importante, acredito que seja o ponto mais importante, além do sol, de evitar o sol, em relação às compressas. Então, para voltar ao trabalho, uma semana, se for blefaro superior, e se for superior e inferior, se a pessoa não se incomodar, às vezes tem paciente, não, vou de óculos escuros, e vai trabalhar de óculos escuros. Então, se for assim, se não se incomodar com o estético, de como estiver, pode também, uma semana pode voltar. Agora, se for inferior, pode ser que precise um pouquinho mais. Mas as cicatrizes, mesmo ainda com os pontos, elas são bem discretas, né? Isso. Aí depende mais dessa questão mesmo do inchaço e dos edemas, né? Isso, Em relação à cicatrização, isso já porque no início realmente a cicatrização, os 3 primeiros dias tem aquelas casquinhas tudo, mas o primeiro mês a cicatriz fica mais intensa. Pode ficar vermelho, pode ficar mais evidente, e depois ela vai melhorando. Então a cicatriz, onde a gente faz a incisão, realmente é discreta. Só que tem também essas fases que vai passando durante a recuperação
Então, você vai mostrar pra gente agora aqui, doutora. Mostra aqui onde é que é feita a incisão. Porque é nessa dobrinha do olho, né? Essa dobrinha do olho, por isso que fica tão discreto, né? Pode, vem, se aproxime, vamos fazer uma consulta. Então, assim, da bléfara superior, a gente faz a incisão bem nessa dobrinha do olho, em relação na pálpebra superior. Na pálpebra inferior, a gente faz rente ao cílio, bem... Na risquinha aqui do cílio, né? Bem pertinho do cílio. E ela fica bem imperceptível na cicatrização. Fica bem discreto. Geralmente fica. Porque a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo humano. Então acaba que fica bem discreta, realmente. Geralmente fica discreta. No caso das mulheres, para voltar a usar maquiagem, depois de quanto tempo? Uns 15 dias, se for, assim, agora se você fizer, por exemplo, se for... A estruturação da sobrancelha. Isso, se fizer o lift de supercílio, a gente precisa que ela esteja bem cicatrizada para não ficar pigmentando ali aquela cicatriz. Mas a cicatriz é dentro da sobrancelha? É bem rente ao cílio aqui, bem geralmente. Aí é um pouquinho mais de tempo para fazer a maquiagem, pegar sol. A gente está numa cidade, né, que a gente tem muito sol. Teresina, uma cidade muito ensolarada. Piauí é um estado muito ensolarado. Qual a importância de preservar de temperaturas e também de luminosidade para ter uma boa cicatrização? Em relação, quando eu fiz o fellow, fiz em Curitiba, era muito frio. As pessoas diziam, Virginia, como é que vai fazer essa cirurgia lá no Piauí, que é quente? Então, assim, realmente o frio, ele ajuda. Então, se você evitar o sol, evitar vapor, evitar o que for, ali ele vai ajudar na cicatrização. Mas quando em relação ao sol, especificamente ao sol, geralmente a gente orienta que pelo menos um mês a pessoa não se expõe à piscina, praia, nada que vai se expor ao sol. Mas o ideal são 3 meses, porque aquela cicatrização ainda vai estar em processo de cicatrização, né? Aquela cicatriz. Inclusive, nesse prazo é que você consegue ver o resultado final da cirurgia ou leva mais um pouquinho de tempo? Geralmente, com 1 mês, a gente tem uma ideia de como tá. Com 3 meses, se tiver, porque às vezes a gente precisa fazer uma retoque, né? Um reajuste ali. E geralmente a gente espera até 3 meses. Uma refinada, né? Isso, refinar um pouco a cirurgia. Então, a gente até 3 meses a gente ainda aguarda. Se tiver alguma coisa que a gente não esteja gostando do paciente, a gente acaba aguardando esse tempo. Mas a cicatrização de qualquer corte no corpo humano demora até 1 ano para conseguir ficar uma cicatriz. Depois de 1 ano ele não muda mais. Então, para quem usa lente de contato, logo após a cirurgia, é necessário evitar o uso da lente de contato? É bom evitar, né? Porque ainda está inflamado, principalmente essa primeira semana que está mais inflamada, é bom evitar. E se a gente for fazer pitose palpebral, a gente às vezes manipula por dentro, aí a gente prefere que espere um pouco mais para essa cicatrização estiver melhor. Por isso que é importante se programar direitinho, né? Sim. Conversar com o médico com calma, fazer os exames com calma, né? Fazer essa análise em conjunto, porque eu percebi que pela sua conversa, doutora Virginia, que tem muito essa... Na parte clínica, né, nessa conversa com o paciente, como você diz, é a parte mais importante, porque o paciente pode já chegar com diagnóstico, mas tem a visão toda técnica do médico, que é quem vai orientar, ajudar a orientar o processo, né? Então, tudo isso tem que ser feito com muita calma. Programada, né? Assim, geralmente porque muitos pacientes vêm para um evento, é um casamento, é uma formatura, uma viagem que vai fazer e quer tirar umas fotos e ficar mais bonito. É verdade. Olha, então a gente orienta que tem essa questão de 1 mês, tá mais ou menos, mas que é bom esperar pelo menos 3 meses. Então, se você for fazer a cirurgia, tiver um evento, 3 meses antes ou 4 meses antes, a gente avalia pra gente programar direitinho. E, gente, vai ficar linda. As mulheres adoram. Os homens também estão muito adeptos, não estão? Sim, muito. Às vezes a gente faz cirurgia do marido e depois a mulher vem fazer a cirurgia. Tem uns amigos que o marido quer fazer primeiro. Ela não se incomoda, mas ele já se incomoda com a pálpebra dele. E aí a gente já... Inclusive, eu pedi pra ele ir lá visitar com a senhora e fazer lá a cirurgia dele. Depois vamos avaliar, será um prazer pra gente ver. Eu tenho certeza que ele vai... Porque é importante, né, a gente falar sobre a parte estética, como isso interfere, né, na autoestima da pessoa, se recuperar assim, a beleza, a leveza do olhar. Isso, justamente um ponto que eu acho muito importante em relação à estética. Muitas pessoas pensam, a estética é só beleza, não é? Mas a estética, ela influencia muito na autoestima, na qualidade de vida. Então, às vezes, a pessoa não se sente tão confiante, não transmite confiança por causa daquele olhar, porque não está se sentindo bem. Às vezes, o paciente diz isso, doutora, eu não estou conseguindo nem olhar para as pessoas. Então, até no seu trabalho, você não consegue se desenvolver tão bem, porque você não se sente seguro
para transmitir segurança para aquela outra pessoa que está ou comprando de você ou fazendo algum trabalho com você. Sim, né? Então é isso muito mesmo importante. de você, porque as pessoas se comunicam pelo olhar, né? Sim. Olhando, olho no olho, né? Então eu imagino que, imagino não, né? Eu sei, porque eu vivo isso também, né? Como é importante a gente ter essa confiança, né, na imagem. Doutora Virgínia, sobre depoimentos, né? A gente está falando assim sobre autoestima, sobre confiança, de pacientes que chegam e dizem, doutora, que maravilha, eu fiquei o próprio médico, né? Nossa, como ficou bom. Isso é maravilhoso. Me conte sobre isso. A plástica eu decidi justamente porque na hora da cirurgia, que a gente termina a cirurgia, a gente já vê ali o resultado e eu acho que é uma das partes mais felizes dentro da oftalmo. Então, na oftalmo a gente vê a transformação, a alegria daquele paciente quando ele chega e está se sentindo bem, né? Já vem, geralmente, às vezes a pessoa já vem feito o cabelo diferente, já porque ele se sentiu melhor, está se sentindo melhor. Então, a gente gosta muito disso, dessa transformação que o paciente sofre depois da cirurgia, de se sentir mais confiante. Então, realmente, a gente percebe muito isso no dia a dia. Eu sempre, aqui nos nossos convidados do nosso podcast, a gente gosta de pedir relatos de consultório. Acho que vou até fazer, viu, Nelson, um quadro aqui no podcast, relatos de consultório. Então me traga relatos de consultórios, né, de pessoas assim que você viu, nossa, que bom que eu fiz parte dessa história. E de pessoas que você lembra, de pacientes que você lembra e diz assim, que os pacientes chegaram assim a ponto de, doutora, isso aqui mudou tanto a minha vida? Sim, tem muito. Eu lembrei de 2 pacientes específicos aqui. Uma paciente que era uma senhora já dos seus 60 e poucos anos, e ela tinha uma bolsa muito grande, né? Ela veio, nem parecia que estava querendo tanto fazer a cirurgia, mas foi uma mudança tão grande, né, ali, que ela disse que o filho dela ficava dizendo, ei novinha, porque realmente ficou uma diferença muito grande, né? A gente percebia e ela chegou toda feliz porque tinha feito. Foi impactante para ela, foi, né? Muito e para todo impactante, mundo. Sim. E eu lembrei de outra que ela fez a cirurgia e depois mandou as fotos pro evento que ela ia, né? E ela mandou a foto toda maquiada, doutora, eu tô linda, tô me sentindo maravilhosa porque eu fiz a cirurgia e tava assim, ela já tinha uma energia muito boa, mas ela tava realmente se planejando para esse evento e no dia que ela fez essa maquiagem, ela já mandou as fotos, toda pronta, linda e maravilhosa e se sentindo super bem. Então a gente percebe muito isso, de o paciente se sentir muito bem depois da cirurgia. Isso é muito bom, né? Eu acho que é a parte da medicina que ajuda muito, né, a aproximar, inclusive, o médico do paciente, né? Motiva muito a gente, né? A gente perceber no dia a dia aquela transformação é muito bom. Doutora Virgínia, além da cirurgia, a gente tem o avanço tecnológico que vai proporcionando que o paciente possa ter experiências com resultados muito bons sem ainda precisar fazer a cirurgia, como os lasers, por exemplo, né? Isso, a gente está aí, em breve a gente vai trazer o laser de CO2 e o laser de CO2 é justamente para alguns casos de pacientes que não precisam fazer a cirurgia para melhorar aquela qualidade da pele, né? Porque ela é como se ele fizesse microlesões na pele e ele vai estimular o colágeno naquele local. Então ele vai dar uma firmeza maior na pele, que vai melhorar o pós-operatório, melhorar a cirurgia, que vai diminuir esse edema no pós-operatório, a inflamação no pós-operatório. E a gente pode aproveitar, que já está no centro cirúrgico, e melhorar a pele, fazer o laser ali na pele também, para melhorar as ruguinhas finas. Olha aí, faz a cirurgia e tem o plus do laser para tratar a qualidade de pele. Isso, muito bom essa opção do laser. E aí só isso que se te perguntar, mas a cirurgia do centro cirúrgico, né, a cirurgia, a plástica ocular com sedação, que tira anestesia, muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso. Isso, tem. Geralmente a gente prefere fazer em centro cirúrgico, monitorizado, com anestesista, para dar uma segurança para a gente, porque a gente está preocupada com o paciente e não ter preocupação em relação à monitorização que está ali o anestesista. Então a gente faz com sedação, geralmente o anestesista faz uma sedação leve ou profunda, dependendo muito do paciente, dependendo da cirurgia. Uma cirurgia, por exemplo, de leve superior ou inferior, precisa fazer uma sedação maior. Alguns pacientes ficam sonolentos, alguns pacientes ficam acordados. Geralmente o paciente fica bem tranquilo durante a cirurgia e o nosso objetivo é esse, que o paciente fique tranquilo para que a gente consiga fazer a cirurgia e ele se sinta bem. Ótimo. Eu queria agradecer muito a doutora Virgínia Lúcia, que é médica oftalmologista,
trabalha com a plástica ocular e veio conversar com a gente. E lá no Vilar Hospital de Olhos, né? Aguarde que em breve tem muita coisa boa chegando nessa área. Eu queria muito agradecer por essa conversa e trazer tantas informações bacanas aqui pra gente hoje, doutora. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Acredito que vai ser muito enriquecedor o podcast. Muitas pessoas perguntam muito, né? E acaba que vai conseguir ter acesso à informação de qualidade. É isso mesmo, muito obrigada. Graças à senhora que é tão gentil e que se propôs a aceitar aqui o nosso convite para vir conversar com a gente sobre esse assunto. E boa sorte sempre, viu? Conte as novidades pra gente trazer pra cá. Vou sempre voltar. É isso, gente. Agradecendo aqui a doutora Virginia, a você também que nos acompanhou em mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. Lembrando que é sempre muito importante que você curta, compartilhe essas informações. Aqui tem um conteúdo fantástico para você compartilhar. E a gente te encontra no nosso próximo episódio. Agradecer aos nossos parceiros, que é o Vilar Hospital de Olhos e também o Centro Unitar. E no próximo episódio a gente vai trazer mais um tema muito bacana para você. Até lá, tchau!